Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos unidos para estudarmos a obra, o Livro dos Médiuns. Hoje, exatamente, 28 de maio de 2021. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo no item 117. Nós estamos falando da bicorporeidade e transfiguração. Elevando o nosso pensamento, pedindo a permissão a Deus, nosso Pai, pedindo a permissão e o amparo do nosso Senhor Jesus e principalmente a presença dos nossos amigos espirituais para que possam nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho que todos nós realizamos em nome de nosso Pai. Graça te damos, Senhor, e muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos oferece nesse nosso momento, nesse ambiente da vida terrena, que assim seja. Meus irmãos, sempre que a gente propõe o estudo da obra, o Livro dos Médiuns, a gente percebe ainda, mesmo no nosso movimento espírita, um movimento muito místico. A gente ainda olha, apesar de todo o material que o professor Allan Kardec nos deixou, e trabalhou bastante para nos deixar, a gente ainda olha para o fenômeno mediúnico como algo que não fosse natural e como algo ainda miraculoso. Outra coisa, a nossa crendice. Então, o estudo da obra básica, e em particular agora de O Livro dos Médiuns, é para nós nos tornarmos pessoas mais lógicas, menos fantasiosas, menos sonhadoras, entendeu? E menos autossugestão. Então, nós temos que ser racionais, temos que estudar para entender racionalmente o que é o fenômeno e como que acontece, para nós não estarmos viajando e nos autossugestionando muito quando se fala de mediunidade. Então, que possamos estudar sério. Não se arvore a trabalho mediúnico sem ter feito um estudo sério da obra básica. Não se arvore a aplicar passe se você não tem condição moral, estudo e segurança para fazer isso. Nós estudamos em O Livro dos Médiuns o perigo de nos arvorarmos sem termos preparo para isso, tá? Então tenhamos muito cuidado. Para isso o estudo, e o estudo de uma forma racional, tá bom? Vamos lá, 117. Recentemente, um amigo muito querido da minha alma me ligou e disse: ai, Conceição, os cachorrinhos e passaram mal, eu apliquei passe, fiz tudo. E eu esperei terminar de falar, eu disse: olha, se você estudar Livro dos Médiuns, você vai ver que o magnetismo humano difere do magnetismo animal. Se você fosse um magnetizador em potência, vou usar esse termo, você teria matado o seu cachorro. Como você não é um exímio magnetizador, graças a Deus, esse fluido não veio fazer mal ao animal, porque não é diferente. Então, por que a gente está aplicando passe em animal? Porque a gente não estudou o espiritismo. A gente não estudou o Livro dos Médiuns, a gente ainda não identificou no Livro dos Espíritos quando fala lá de fluido. A gente não estudou o livro A Gênese, que também fala de fluido. Então tenhamos muito cuidado, porque se a pessoa é o magnetizador em potencial, o animal vai a óbito. Tia, onde você leu isso? Livro dos Médiuns. Kardec cita isso aqui. Na verdade, não é nem Kardec, é os espíritos mandando mensagem através de médiuns, e Kardec fez questão de publicar. Nós vamos estudar isso mais para frente. Vamos lá, 117. Fica então a nossa observação e a nossa lembrança, tá? Por isso que nós estamos estudando obras básicas. Continua então, vamos falar da bicorporeidade. Então, dois corpos. Transfigurar, mudar.
né? Então, nós estamos dentro desse assunto. Eis, porém, outro fato ainda mais característico. Estamos mesmo curiosos em saber como poderiam explicá-lo por meio de um simples jogo da imaginação. Trata-se de um senhor do interior que, apesar do empenho da família, jamais quis casar-se. Ele não quis fazer essa loucura, né, gente? Pediam insistentemente que desposasse... Não, gente, é brincadeira. Casar é maravilhoso. Casa, você vai evoluir bastante numa encarnação só. Né? E quando tiver as crianças, ainda tem bônus horas dobradas. Exatamente. Quando tem as crianças chegando, essas coisinhas lindas que Deus manda, né? É bônus horas dobrado, tá? Tem que trabalhar bem, a Mita está lembrando. Pediam insistentemente que desposasse uma moça que residia numa cidade vizinha e que ele jamais vira. Certo dia, estando no seu quarto, teve a enorme surpresa de se ver em presença de uma jovem vestida de branco e com a cabeça enfeitada por uma coroa de flores. Disse-lhe que era sua noiva e lhe estendeu a mão, que ele tomou nas suas, notando que ela usava um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Surpreendido com aquela aparição, e depois de certificar-se de que estava perfeitamente acordado, perguntou se alguém estivera ali durante o dia. Durante o dia, viu, gente? Sendo informado de que nenhuma pessoa fora vista em sua casa. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de uma parenta, resolveu conhecer a moça que lhe propunha. Chegou à cidade onde ela morava no dia de Corpus Christi. Todos já haviam voltado da procissão. Uma das primeiras pessoas que lhe surgiram diante dos olhos, ao entrar na casa que ia visitar, foi uma jovem, que ele logo reconheceu como a mesma moça que lhe havia aparecido. Usava roupas idênticas à da aparição, que também se dera num dia de Corpus Christi. Ficou muito perturbado. Um ano depois, viu, gente? Estão entendendo, né? Se essa moda pega. Ficou muito perturbado. E a mocinha, por seu lado, gritou e sentiu-se mal. Voltando a si, disse já ter visto aquele senhor um ano antes. O casamento foi realizado. Então, você já percebeu como é? Você só casa nessa condição. Se você, em sonho, enxergar. Se não, não casa, é fria. Ou seja, não vai ter mais casamento, né? Percebe que isso aqui é algo muito raro, né? Olha, gente, o casamento foi realizado. Isso se deu por volta de 1835. Época em que ainda não se cogitava de espíritos. Por outro lado, os dois protagonistas deste episódio são extremamente positivistas e dotados da imaginação menos exaltada que há no mundo. Então, são pessoas extremamente racionais, não iam estar viajando na maionese inventando isso. E olha, duas pessoas que não se conheciam, né? E ela, tadinha, estava tão desesperada que ela foi em espírito e disse: amor, você é meu noivo. Vai logo lá, né, Estou te esperando, né? Talvez aleguem que o casal tivesse o espírito despertado pela ideia da união proposta e que essa preocupação determinou uma alucinação, tá? Então, vamos lá. Não devemos esquecer, porém, que o futuro marido se conservava tão indiferente ao caso que deixou passar um ano sem ver a sua pretendida. Todavia, mesmo que se admita esta hipótese, restaria explicar ainda a dupla aparição, a coincidência do vestuário com o dia de Corpus Christi e, por fim, o reconhecimento físico e recíproco que se deu entre pessoas que jamais se viram, circunstâncias que não podem ser produto da imaginação, né? Então, aqui nós estamos vendo aparições de pessoas vivas. Então, às vezes as pessoas perguntam assim: mas Conceição, espíritos vivos podem ir à reunião mediúnica? Pode. Se ele pode aparecer, por que ele não pode se comunicar?
Então, tem aparições de pessoas vivas? Tem, mas é necessário que essa pessoa esteja em estado de sono. 118. Antes de prosseguirmos, devemos responder imediatamente a uma pergunta que não deixará de ser feita. Como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe da presença do espírito. E a prova disto é que as plantas vivem e não têm espírito. Porque tem um fluido vital, tem um princípio espiritual, mas não tem espírito ali. Pode acontecer de você, a criatura está no hospital, em estado de coma, e haver só vida orgânica e o espírito não está mais ali. Agora, nós temos algum aparelho para detectar se o espírito está ou não? Então, na dúvida, nada de eutanásia. Mas há muitos casos realmente que não tem, né? Às vezes é só o corpo, só que nós não temos ainda como identificar isso. No entanto, devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito nunca se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo. Fenômeno que jamais ocorre quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. Então, o que está dizendo? O médium vidente, ele consegue identificar quando é um encarnado que está ali no fenômeno de aparição, ou seja, a pessoa está dormindo e a alma, que é o espírito encarnado, vai até um outro lugar. O médium consegue ver. Mas por que o médium identifica que aquele ser ainda está encarnado? Porque tem um rastro luminoso, que é justamente os fios que ligam o espírito, perispírito, ao corpo físico. Então, ele consegue identificar esses que estão encarnados. E a gente vai se deparar isso na obra do André Luiz, em que o André Luiz, nós ainda não chegamos nesse momento, né? Mas que ele está no hospital trabalhando junto com não me lembro o nome da enfermeira. Narcisa, obrigada. A Narcisa, e ele vai fazer alguma coisinha, algum serviço para a Narcisa e volta assombrado, com medo. É impressionante essa história, né? Ele desesperado, o cabelo acho que estava em pé, porque ele viu uma criatura estranha, luminosa, com um fio luminoso. Espírito vendo espírito e apavorado. Chega a ser cômico, mas é mais ou menos o que acontece com a gente aqui na Terra, né? Então ele diz, porque então a separação ela é completa, quando realmente já está desencarnado. Por meio dessa comunicação que o espírito é avisado imediatamente da necessidade de voltar ao corpo, seja qual for a distância que os separe, dando-se o regresso com a rapidez do relâmpago. Consequentemente, o corpo não pode morrer durante a ausência do espírito, nem pode acontecer que o espírito, ao regressar, encontre a porta fechada, dizer, o espírito não pode mais entrar, não existe isso, tá? Conforme tem dito alguns romancistas em suas histórias recreativas. Livro dos Espíritos, questão 400 e seguinte. Então, o que acontece? Porque lá no livro está perguntando assim, sim, mas se de repente, vamos supor que a Mita está dormindo, mas o espírito, que hoje nós chamamos de Mita, está em um outro lugar, está só ali o corpo. E aí, de repente, eu digo, vou matar a Mita. Quando ela voltar, vai estar mortinha, né? Eu vou matar a Mita. Mas o que acontece? Eu não pensei, eu vou matar a Mita? Quando eu disse Mita, eu acionei quem? A Carla? Mita. De onde Mita estiver, em menos de segundo, mais rápido que o pensamento, ela está no corpo de novo, prevendo o perigo. Vocês entenderam? Prevendo o perigo. Ela pode até ser morta. Na luta, na batalha. Na hora, realmente. Mas que ela vai estar no corpo, vai estar. Vai estar todo mundo lá, entendeu? 119, vamos estudar um pouco dos homens duplos, e aí tem uma nota do tradutor. Ele diz que este subtítulo, Homens Duplo, não fazia parte da segunda edição francesa de 1861, que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, razão pela qual o inserimos nesta versão. É uma nota do tradutor. Então, item 19.
Voltemos ao... Então, se você está aí com uma outra tradução, talvez você não vá se deparar com esse subtítulo, tá bom? Voltemos ao nosso assunto. Quando isolado do corpo, o espírito de uma pessoa viva, do mesmo modo que o espírito de alguém que morreu, pode mostrar-se com todas as aparências da realidade. Então, nós vimos aqui o caso do senhor da caixinha de rapé, nós vimos o caso aqui da senhora lá das frutas. Era senhora ou era senhor? Era um senhor, né? Era uma senhora que trabalhava com as frutas, e agora acabamos de ver o caso da noiva aqui, da prometida, não é verdade? Então, tanto pode ser encarnado quanto desencarnado. Além disso, pelos mesmos motivos que já explicamos, pode adquirir tangibilidade, pode ser tocado, momentaneamente, tá? Não é sempre. Foi esse fenômeno designado pelo nome de bicorporeidade que deu motivo às histórias de homens duplos, tá? Grife isso daí, homens duplos, e agora ele já vai entrar no tema bicorporeidade, porque a aparição eu só vejo. No processo da bicorporeidade, ele é o quê? Pode ser tangível também, pode ser tangível. Isto é, de indivíduos, de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Citamos aqui, diz Kardec, dois exemplos tirados não das lendas populares, mas das histórias eclesiásticas, que é o Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua. E aí tem uma nota do tradutor. O fato histórico ocorreu exatamente como relatamos acima, embora no original francês, Allan Kardec o tenha narrado sob a seguinte versão. Santo Antônio de Pádua estava na Espanha e no instante em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, o santo aparece e demonstra a inocência do pai, dando a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Grifos aí são nossos. Então, se nós conhecermos um pouquinho da história de Santo Antônio de Pádua, só para a gente mergulhar bem aqui nas perguntas que vão ser feitas. Permitam-me ler, esse é um anexo, tá? Santo Antônio de Pádua, ele nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. Como diz, faz tempo, né? Faz muito tempo. 1195. Recebeu o nome de batismo de Fernando de Bulhões, descendente da família de Godofredo de Bulhões, chefe da primeira cruzada do século XI. Era primogênito de uma família nobre, poderosa e rica. Os pais o encaminharam aos estudos, desejando que ele se tornasse um magistrado ou um bispo. Mas, porque naquela época era sinônimo de poder, mas bem cedo começou a desiludir as miragens ambiciosas dos pais. Deus o atraía e ele não opôs resistência. Amava intensamente a oração. Uma pitoresca lenda conta que um dia, na Catedral de Lisboa, enquanto rezava, o menino afugentou o demônio traçando o sinal da cruz no chão. Aos 15 anos, deixa seu rico palácio, seus familiares, que são contrários, e vai trancar na abadia de São Vicente, na periferia de Lisboa, pertencente aos cônegos regulares de Santo Agostinho. A estes religiosos é que Fernando deve toda a sua formação intelectual, que o faz um dos homens mais cultos da Igreja na Europa nos princípios do século XII. Pouco tempo depois, foi transferido para uma outra abadia, o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, que era a capital do Reino de Portugal. Com 25 anos, ainda agostiniano, é ordenado sacerdote. Neste ano, Santo Antônio teve a grande virada no eixo de sua história. É de comum acordo que no mesmo ano em que passa de cônego regular agostiniano para seguir as pegadas de um novo fundador, Francisco de Assis.
3 são as razões que influíram na mudança de ordem. Primeira, a estagnação de sua congregação e a falta do espírito apostólico e de idealismo da mesma. B, a nova ordem que estava nascendo estava na sua lua de mel, cheios de vigor e idealismo. Esses frades adotavam os elementos essenciais da vida religiosa tradicional, mas dela se afastavam em vários aspectos. Não tinham mosteiros, nem residências fixas, nem segurança econômica, pois professavam pobreza absoluta em comum e em particular. Isso era São Francisco, né? Em particular. Dedicavam-se à atividade missionária com pretensões de conquistar o mundo para Jesus Cristo. C. Os 5 mártires franciscanos assassinados em Marrocos, cujos corpos trazidos para Coimbra e por coincidência ao mesmo mosteiro de Santa Cruz, onde vivia Santo Antônio, narram as antigas biografias que na ocasião, Fernando, levando pelo desejo de imitar o heroísmo dos frades, pediu ingresso na nova ordem. Ao receber o burel franciscano, Fernando deixa atrás também o seu antigo nome, acolhendo um outro, Antônio, ou seja, Frei Antônio. Recebeu este nome oriundo do padroeiro do conventinho do frades menores em Coimbra, naqueles tempos, dar um nome novo a todos os que ingressavam na ordem. A palavra Antônio quer significar altitonante, que troveja nas alturas retumbante, estrondoso, estrepitoso, que soa alto, altissonante. Como pressagiando, conforme escreve o primeiro biógrafo da lenda de Santo Antônio, ou assídua, quão grande arauto da palavra de Deus haveria de ser. De fato, quando falava entre os perfeitos da sabedoria de Deus escondida no mistério, tais e tão profundas coisas da Escritura, como uma trombeta altissonante que soou a sua voz, mesmo aquele que estivesse acostumado à interpretação das Escrituras, raramente podia compreender o que sua língua explanava. No final deste mesmo ano de 1220, vai a Marrocos, onde pretende realizar o sonho missionário, mas fica doente e precisa voltar. Já um tanto recuperado, viajou para Assis a fim de tomar parte no capítulo das esteiras, Pentecortes, e aí teve seu primeiro encontro com São Francisco. Após o capítulo geral, o frade português foi morar no eremitério de Monte Paolo, perto de Forli, na província de România, como luz debaixo de uma vasilha. Por ocasião de uma ordenação sacerdotal, se pôs às claras o dote oratório de Frei Antônio, que até então cuidava somente da cozinha e da horta. Tomaria rumo assim sua atividade futura, preponderantemente devotada à pregação popular, ao lado do magistério teológico e da direção de comunidades de frades. Então, essa é a história um pouquinho de Santo Antônio de Pádua. Vamos lá ver Afonso de Liguori, que é bem interessante. Eu vou só resumir. Tá? Ele nasceu em 1696 e desencarnou em 1787. Qual era a data do Antônio de Pádua? 1195, 1231. Então, isso aqui é bem mais depois. Esse aqui está finalzinho já da Idade Média. Era de família antiga e nobre. Seu pai, Dom José de Liguori, foi um oficial naval e capitão do Real de Gales. Sua mãe era descendente de espanhóis. Afonso não foi educado em escolas, mas sim por tutores, sob o olhar vigilante de seu pai. Aos 16 anos, em 21 de janeiro de 1713, ele se formou-se em Direito, embora o normal fosse graduar-se com 20 anos de idade. Diziam que ele era tão pequeno na época que a toga o engolia, arrancando risos da plateia. Logo após a sua formatura, estudou para o exame da Ordem dos Advogados. Aos 19 anos já praticava sua profissão na corte. Em 8 anos de carreira como advogado, afirma-se que ele jamais perdeu uma causa. Contudo,
Em 1723, Afonso foi um dos advogados numa ação judicial entre o nobre napolitano e o grão-duque de Toscana, cuja propriedade valia 500 mil ducados. É muito ducado, né? Após proferir um brilhante discurso de abertura, sentou-se confiante na vitória, mas um documento, por ele lido e relido, mais entendido em forma diversa de que foi apresentado pelo seu oponente no tribunal, fez com que ele perdesse a causa. Durante 3 dias, ele recusou qualquer tipo de alimento. Não estava acostumado com não, quando recebeu, deprimiu. Depois da tempestade passada, começou a pensar que a humilhação da derrota tinha sido enviada a ele por Deus, para quebrar o seu orgulho e afastá-lo do mundo. Estava seguro que algum sacrifício era necessário, embora não soubesse exatamente qual seria. Desgostoso, apesar da consternação do pai, resolveu abandonar a carreira de advogado para se manter ocupado. Passou a visitar doentes em hospitais de incuráveis. Em agosto de 1723, exatamente durante uma dessas visitas do hospital de incuráveis, subitamente se viu rodeado por uma luz misteriosa e uma voz interior lhe disse: deixa o mundo, dá-me de ti mesmo. Isso aí. Tendo-se repetido o fato mais uma vez, Afonso tomou a solene resolução de entrar para o corpo eclesiástico. Como padre, continuou a trabalhar em um hospital de incuráveis, assistia os condenados à forca, foi amigo dos marginizados, considerados uma chaga da sociedade em Nápoles. Numa cidade de cerca de 500 mil habitantes e 15 mil sacerdotes, Afonso se destacou como um homem extraordinário, que realizou o seu trabalho em situações difíceis e ingratas. Eram em torno de 40 mil os desclassificados em Nápoles, e ele passou a realizar capelas noturnas. Eram reuniões do povo nas ruas e nas praças para o ensino do Evangelho, oração e encontro fraterno. No púlpito, tinha um estilo inteligente, simples e sincero, que enchia os corações com amor e misericórdia. No confessionário, procurava-se muito mais em atender as criaturas do que em punir os criminosos. Apesar de tudo, se mantinha inquieto. Trazia a intuição de que algo mais deveria ser feito. Foi após o encontro com o povo pobre das montanhas, pastores de ovelhas e cabras, que ele decidiu iria trabalhar entre os pobres mais pobres. Junto a um grupo de companheiros, fundou em 1732, em Scala, nas proximidades de Nápoles, a Congregação Redentorista. Era a sua resposta ao considerado terceiro mundo, constituído de pobres e abandonados, pois os missionários redentoristas deviam viver no meio dos abandonados na época, especialmente aqueles das zonas rurais. Ele escreveu 113 obras teológicas, céticas, místicas, pastorais, que chegaram a atingir 60 edições. Também deixou escrita 1.700 cartas, vocês já leram alguma? Para compor a sua obra principal, a Teologia Moral, leu 800 autores, anotando em fichas, com um anseio de saber, buscava nas livrarias de Nápoles as mais recentes obras do seu tempo. Você vê que era uma criatura extremamente intelectual. Gramático, por 8 vezes ele esteve à morte. Um ataque de febre reumática no período de maio de 1768 terminou por deixá-lo paralisado até o fim dos seus dias. Pelo resto de sua vida física, ele teve que tomar seus alimentos através de tubos. Mesmo com toda esta problemática, ele somente poderia retornar para sua pequena cela em Nocera, em julho de 1775, dispensado então do serviço pelo Papa. Foram mais de 12 anos de grandes aflições e sofrimentos físicos e morais. Gente, aos 91 anos de idade, em 1º de agosto de 1787, ele desencarnou. Com toda a dificuldade, ele ainda foi aqui. Reconhecendo seus grandes méritos, a Igreja o resolveu elevar à categoria de santo, concedendo-lhe a canonização 49 anos após a sua morte. Em O Livro dos Médios, capítulo 8º, item 119, o codificador refere-se a essa canonização antes do tempo prescrito, por ter sido visto Afonso durante sua vida terrena em 2 lugares diversos, ao mesmo tempo, em sua cela de sacerdote
e assistindo o Papa em processo de desencarnação no Vaticano. Mediante essa rápida biografia, vamos ver então aqui. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo exigido por se haver mostrado simultaneamente em 2 locais diferentes, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava na Itália e no instante em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, o santo aparece e demonstra a inocência do pai, dando a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio não havia deixado a Itália. Resolvemos evocar e interrogar Santo Antônio acerca do fato acima e eis a resposta que ele nos deu. Eis-me aqui. Então, olha que delícia, professor Allan Kardec evoca Santo Antônio. Poderias explicar-nos esse fenômeno? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como, ao sentir que lhe vem o sono, o espírito encarnado pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria impura no estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio que seja tudo o que queres saber. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Estando desprendido da matéria, de acordo com seu grau de elevação, o espírito pode tornar-se tangível à matéria. O sono do corpo é indispensável para que o espírito apareça em outros lugares? A alma é capaz de dividir-se, desde que se sinta atraída para um lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isto seja muito raro. Em todo caso, jamais se encontrará num estado perfeitamente normal. Estará sempre no estado mais ou menos estático. A alma, diz Kardec, a observação não se divide, no sentido literal da palavra. Ela irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se a mesma coisa que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Eu vou fazer uma nova pergunta para finalizar e a tia vai voltar rapidamente só na conclusão, tá? Imaginemos um homem mergulhado no sono, enquanto seu espírito aparece em outro lugar. O que aconteceria se alguém o despertasse de repente? Isso não aconteceria, porque se alguém tivesse a intenção de despertar o homem, o espírito seria prevenido dessa intenção e retornaria ao corpo, pois o espírito lê os pensamentos. Observação. Muitas vezes já nos foi dada a explicação idêntica, por espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Olha como Kardec é. Então aqui, por isso que Kardec disse, isso não dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade. Estando desprendido da matéria, de acordo com o seu grau de elevação, o espírito pode tornar-se tangível à matéria. E a gente sabe que é muito mais que isso. Ele diz assim, olha, mais em cima diz assim, eis como, ao sentir-se que lhe vem o sono, o espírito encarnado pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiser, abandona então o corpo acompanhado de uma parte do seu perispírito e deixa a matéria impura, que é o corpo físico, no estado próximo da morte. E mais embaixo ele perguntou se é necessário o estado de sono. Ele diz, não o estado de sono, mas a pessoa fica ali meio que estático. Por quê? Porque é necessário que o espírito vá. Agora, quando ele fala na irradiação, nós sabemos o quê? Que quanto mais elevado o espírito, maior o seu poder de irradiar o seu pensamento. É o pensamento sendo irradiado, não é milhões de pensamentos diferentes sendo irradiado, entendeu? É seu poder de irradiação. Nós sabemos que por exemplo, todos nós saímos do corpo à noite? Óbvio, saímos. Para onde nós vamos, aí vai depender dos nossos desejos, dos nossos pendores. E muitos, às vezes, saem, mas, na verdade, só desdobra, sai do corpo e fica ali dentro do quarto mesmo.
Dependendo, ainda mais se tiver um inimigo, um obsessor vinculado, fica ali preso realmente ao corpo, não consegue ir a muitos lugares não. Só que nesse caso aqui, existia uma médium que conseguiu ver, tá? Que aí é por isso o nome aparição. Então, gente, olha, eu acredito que deve ter ficado claro. O fenômeno ele ainda não citou aqui a transfiguração, mas citou a bicorporeidade, colocando como Santo Afonso e o Santo Antônio de Pádua, né? Esses dois fatos realmente, e nós conhecemos um bem próximo da gente, bem brasileiro, que é o nosso Eurípides Barçanufo, que também realizava esse fenômeno da bicorporeidade. Então, lembrando, o corpo fica no estado estático, o corpo físico, e o espírito vai e lá se materializar. Você tinha como é que isso? Ele foi com uma parte do perispírito, porque ele não está, o perispírito não se desligou totalmente do corpo, né? Daí esse laço prende o espírito ao corpo, conforme a gente estuda lá em O Livro dos Espíritos. Meus amigos, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos estudando a obra O Livro dos Médiuns. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo e a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Que assim seja.